Um curso em milagres. Capítulo 31. A visão final. 2. Caminhando com Cristo. Não se supera uma lição antiga pela oposição do novo e do velho. Ele não tem que ser vencido para que a verdade seja conhecida. Nem é necessário lutar contra ele para que ele perca para o apelo da verdade. Não há nenhuma batalha que tenha que ser preparada. Não há tempo a ser gasto, nem planos que tenham que ser elaborados para trazer o novo. Há uma antiga batalha sendo travada contra a verdade. Mas a verdade não responde. Quem poderia ferir-se em tal guerra, a não ser que ferisse a si mesmo? Não se tem inimigos na verdade. E é possível ser assaltado por sonhos? Vamos rever outra vez o que parece estar entre tu e a verdade que tu és. Pois existem passos para abandonar isso. O primeiro é uma decisão que tomas. Mas em seguida, a verdade te é dada. Queres estabelecer a verdade. E pelo teu desejo, coloca duas escolhas a serem feitas. A cada vez que pensas que tens que decidir sobre uma coisa qualquer. Nenhuma das duas é verdadeira. Nem são elas diferentes. No entanto, temos que vê-las ambas antes que possas olhar para o que vem depois, para a única alternativa, que é uma escolha diferente. Mas não nos solários que fizeste para que isso possa ficar obscuro para ti. Aquilo entre o que queres escolher não é uma escolha, e apenas dá a ilusão de que é livre, pois de qualquer modo terá um único resultado. Assim, não é realmente uma escolha. O líder e o seguidor emergem como papéis a serem desempenhados de forma separada. Cada um aparentemente possuidor de vantagens que não gostarias de perder. Assim, na fusão dos dois, aparentemente, está a esperança da satisfação e da paz. Tu te vês dividido entre os dois papéis, para sempre partido entre ambos. E todo amigo ou inimigo vem a ser um meio de ajudar-te a salvar-te a ti mesmo dessa situação. Talvez chames isso de amor. Talvez penses que isso finalmente justifique o assassinato. Odeias aquele a quem deste o papel de líder quando tu o queres para ti mesmo. E odeias do mesmo modo quando ele não o assume nos momentos em que queres que o seguidor em ti emerge, renunciando ao papel da liderança. E é para isso que fizeste o teu irmão, e aprendeste a pensar que esse é o propósito. A não ser que ele o sirva, não terá cumprido ao que lhe foi dado por ti. E assim merece a morte, porque não tem nem propósito e nem utilidade para ti. E ele? O que ele quer de ti? O que poderia querer senão aquilo que tu queres dele? Aí está a vida, tão falsamente como está a morte, pois o que escolhes, escolhes para ele também. Tu lhe fazes dois apelos, assim como ele a ti.
Entre esses dois existe uma escolha, porque a partir daí há um resultado diferente. Se ele vai ser o líder ou o seguidor em relação a ti, não importa, pois escolheste a morte. Mas se ele clama pela morte ou pela vida, pelo ódio ou pelo perdão e pela ajuda, o resultado não é o mesmo. Dá ouvidos a um e estás separado dele e perdido. Mas ouve o outro e tu te unes a ele. Na tua resposta, acha-se a salvação. A voz que ouves nele não é senão a tua própria voz. O que é que ele te pede? Escuta bem, pois ele está pedindo aquilo que virá a ti, porque vês uma imagem de ti mesmo e ouves a tua voz solicitando o que tu queres. Antes de responderes, fazes uma pausa e pensa nisso. A resposta que eu dou ao meu irmão é o que eu estou pedindo. E o que eu aprendo sobre ele é o que eu aprendo a respeito de mim. A resposta que dou ao meu irmão é o que eu estou pedindo. E o que eu aprendo sobre ele é o que eu aprendo a respeito de mim. A resposta que dou ao meu irmão é o que eu estou pedindo. E o que eu aprendo sobre ele é o que eu aprendo a respeito de mim. Então, vamos aguardar um instante em quietude, esquecendo tudo o que pensamos que ouvimos, lembrando-nos de quanto nós não sabemos. Esse irmão nem nos conduz, nem nos segue, mas caminha ao nosso lado na mesma estrada. Ele é como nós, tão próximo ou distante do que queremos quanto o permitimos estar. Nada ganhamos que ele não ganhe conosco, e regredirmos se ele não avança. Não tomes a sua mão com raiva, mas com amor, pois no seu progresso avalias o teu. Nós vamos pela estrada, separados, a não ser que tu o mantenhas a salvo ao teu lado. Porque ele é o teu igual no amor de Deus. Serás salvo de todas as aparências e responderás ao Cristo que te chama. Aquieta-te e escuta. Não penses pensamentos antigos. Esquece as lições sombrias que aprendeste a respeito deste Filho de Deus que te chama. Cristo apela para todos com igual ternura, sem ver líderes ou seguidores, ouvindo apenas uma resposta para todos. Porque ele, o divino, ouve uma única voz. Não pode ouvir uma resposta diferente daquele que ele, o divino, Deus, quando Deus o apontou como seu único filho. Fica bem quieto por um instante. Vem,
sem nenhum pensamento que tenhas aprendido antes, e põe de lado todas as imagens que fizeste. O velho sucumbirá diante do novo, sem a tua oposição ou intenção. Não haverá nenhum ataque contra as coisas que pensaste que eram preciosas e necessitam de cuidado. Não haverá nenhuma agressão ao teu desejo de ouvir um chamado que nunca foi feito. Nada irá ferir-te nesse lugar santo, ao qual vens para ouvir em silêncio e aprender a verdade sobre o que realmente queres. Não te será pedido para aprender nada mais do que isso. Mas à medida em que ouvires, compreenderás que apenas necessitas vir sem os pensamentos que não quiseste, que nunca foram verdadeiros. Perdoa o teu irmão por todas as aparências que não são senão antigas lições que ensinaste a ti mesmo sobre o pecado em ti. Ouve apenas o seu apelo por misericórdia e libertação de todas as imagens amedrontadoras que ele mantém, do que ele é e do que tu não podes deixar de ser. Ele tem medo de caminhar contigo e pensa que talvez um pouco mais para trás ou um pouco adiante seria um lugar mais seguro para ele. É possível progredires se pensas o mesmo, avançando somente quando ele dá um passo para trás e regredindo quando ele segue adiante? Pois assim esqueces a meta da jornada, que é apenas decidires caminhar com ele, de modo que nenhum dos dois conduza e nem siga. Assim, esse é um caminho pelo qual vocês vão juntos, não sozinhos. E nesta escolha, o resultado do aprendizado muda, pois Cristo renasceu para vocês. Um instante passado, sem as tuas antigas ideias a respeito de quem é o teu grande companheiro e do que ele deveria estar pedindo, será suficiente para permitir que isso aconteça. E perceberás que o seu propósito é igual ao teu. Ele pede pelo que queres e necessita da mesma coisa que tu. Ela talvez tome uma forma diferente nele, mas não é a forma que respondes. Ele pede e tu recebes, pois vieste apenas com um propósito: aprenderes que amas o teu irmão com amor de irmão. E como um irmão, o seu pai tem que ser o mesmo que o teu, assim como ele é, como tu és, na verdade. Juntos, a herança de vocês conjunta é relembrada e aceita por ambos. Sozinhos, ela é negada a ambos. Não está claro que enquanto ainda insistes em conduzir ou seguir, pensas que caminhas sozinho, sem ninguém ao teu lado? Essa é a estrada que não leva a lugar nenhum, pois a luz não pode ser dada enquanto tu caminhas sozinho, e assim não podes ver qual é o caminho que segues.
E assim há confusão e um senso de dúvida interminável, à medida em que tu balanças para frente e para trás, na escuridão e na solidão. Entretanto, tudo isso não passa de aparências do que na verdade é a jornada e de como deve ser feita, pois ao teu lado está aquele que mantém a luz diante de ti, de tal modo que cada passo seja dado na certeza e com segurança quanto à estrada. Uma viseira, de fato, pode obscurecer a tua vista, mas não pode fazer com que o caminho em si mesmo se torne escuro. E aquele que caminha contigo tem a luz.